Olá, eu sou a Patrícia. Nós vamos continuar conversando sobre mediação quântica. A gente está aí numa série que eu montei sobre negociação, pautada nos princípios de Harvard, segundo o livro aí os ensinamentos do William Ury, e a gente vai falar sobre os 4 princípios. Separar a pessoa do problema, concentrar-se nos interesses, não barganhar com as posições, criar opções de ganhos mútuos para que sejam ganha-ganha, para que todo mundo saia satisfeito com suas necessidades satisfeitas e pautar-se em critérios objetivos, para não ficar tão arbitrário, eu vou pela minha vontade ou pela sua vontade, então a gente pauta-se em critérios objetivos. A gente conversou algumas vezes sobre separar a pessoa do problema, que é exatamente separar o fato da emoção, buscar conhecer o próprio padrão reativo, a gente vai passar por isso em todos os requisitos, mas buscar o padrão reativo para a gente conter aquele sistema de fuga ou defesa antes da hora devida, para a gente ter uma comunicação mais eficaz. Bom, seja os operadores de direito, seja os mediadores de conflitos, né, que vão gerenciar aí as questões, a gente está sempre envolvido no universo comunicacional. E eu posso afirmar, sei lá, que 90% aí das causas, das tristezas, das mágoas, das frustrações, elas estão pautadas nos relacionamentos. Mas, uma boa notícia, hashtag, a cura também está pautada nos relacionamentos. Então a gente precisa conviver de forma mais saudável para poder a gente ter uma comunicação mais eficaz, porque os conflitos surgem muito pautado naquilo, na expectativa que a gente cria de uma comunicação, a expectativa que a gente cria de uma ação que o outro deveria ter e não tem. Isso vem das nossas crenças, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, né, construídos ao longo da nossa vida. Até porque a gente constrói a nossa personalidade, o modo de enxergar o mundo com a ajuda de muitas pessoas, né, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos professores, do nosso entorno. Então eles têm muito a contribuir e contribuíram muito para a formação daquilo que a gente pensa, né? Então, às vezes eu brinco bastante, né, que minha mãe tá brava, ou principalmente quando eu era criança, tá triste, tá alegre, não sei porque ela tá brava, mas eu sei uma coisa, a culpa é minha. Porque a criança, ela tende a achar que a culpa pelos pais brigarem, principalmente os advogados que atuam na área da família, sabem muito disso, que as crianças se culpam pela separação, pelas brigas, né, e acabam aprendendo a fazer manipulações, para manipular pai, manipular mãe, e isso é um padrão, são crenças que a gente vai construindo ao longo das nossas vidas e que depois elas vão dirigir, se a gente não tomar consciência, elas vão dirigir as nossas ações. E muitas vezes para um lado da dor, para um lado do sofrimento, porque isso causa dor, isso causa sofrimento. E tá exatamente no relacionamento, né? Nas questões relacionais. Então tem a boa que essas questões causam dores, frustrações, desilusões, mas causam a cura também. Principalmente quando aquilo fica guardado lá dentro, aquela tristeza, aquela frustração, aquela culpa, que a culpa não vai contribuir em nada, né? Pelo contrário, ela é destrutiva. E quando a gente coloca esse lado, essa sombra, aquilo que a gente guardou para debaixo do tapete, quando a gente coloca aquilo para fora, esses segredos aí, eles vão perdendo a força, né? Eles vão ganhando e a gente vai ganhando autoconfiança, vai ganhando consciência, vai expandindo a nossa consciência, conseguindo se relacionar de uma forma mais verdadeira com o outro, criando segurança. Então, separando a pessoa do problema, separar o fato da emoção, eu quero falar um pouco sobre concentrar-se nos interesses, não barganhar com as posições. Então a gente tem um interesse que ele fica escondidinho lá quando a gente vai negociar, quando a gente vai conversar, porque a gente, com a outra pessoa, esses interesses a gente não demonstra, muito da nossa cultura ocidental. A gente prefere falar a nossa posição, aquilo que a gente está pronto para falar, aquilo que a gente treinou para falar, do que mostrar os nossos sentimentos. Então a gente chega muito nessa questão de eu quero a prestação de contas
porque simplesmente eu acho que ele está desviando dinheiro. Enquanto que, na verdade, lá, se você for procurar, ela está buscando uma segurança financeira com aquela prestação de contas, porque ela está angustiada, sem saber como é que está sendo resolvida aquela questão. Então, quando ela põe esse olhar diferenciado, quando ela entende o interesse dela, a gente consegue criar opções de ganhos mútuos para que todo mundo saia no ganha-ganha. Então, buscar esses interesses é buscar dentro de nós, mais uma vez, aquilo que motiva a gente ir para uma negociação. E olha só, eu já falei, e é assim um pulo do gato, quando a gente entende que o outro está negociando, está numa negociação, numa mesa de negociação, é porque ele precisa de alguma coisa que eu tenho, e eu entendo que eu preciso de alguma coisa, a gente tem que minimizar os ataques pessoais, separando aí a pessoa do problema, sendo afável com a pessoa, sendo gentil com a pessoa e sendo mais áspero com o problema, atacando o problema. Nos interesses, quando a gente fala dos aspectos relacionais, é bom a gente separar, porque a gente vai fazer uma pauta objetiva, uma pauta substancial, uma pauta dos relacionamentos relacionais e uma pauta substancial. Então, o que seria essa pauta que a gente vai construindo para criar uma agenda de trabalho? A gente vai numa pauta substancial. São os prazos, as datas, os valores, as obrigações. Então, a gente já vai criando essa pauta substancial. E a relacional? Saber equilibrar a razão da emoção, conhecer nosso padrão reativo, qual é a forma de comunicação, como eu me comunico com o outro, que atitudes eu já tive para conseguir negociar aquilo, se é a primeira tentativa, se já houve outras tentativas, quais são os meus interesses dentro dessa pauta relacional. Eu quero continuar tendo um relacionamento, eu digo, né, às vezes numa empresa, eu quero continuar comprando daquele fornecedor, eu quero continuar com aquela mercadoria sendo entregue daquela forma, ou eu quero romper, é só pontual aquilo, é continuado ou é pontual. Então tudo isso entra na parte relacional, porque hoje em dia, por isso que está essa transformação, esses critérios de confiança que deve ser o destino do processo relacional, a confiança, deve ser o destino, porque não é o controle, mas sim a confiança, é a questão central. Qual é essa parte da confiança? Se eu tenho confiança, se eu demonstro ser confiável e se eu confio no outro, já está meio caminho andado para a gente construir, né? Construir em conjunto uma relação para um acordo sensato, um acordo que atenda às necessidades e os interesses. Então, eu só introduzi, né, a parte dos interesses, a gente vai falar um pouco dessas pautas relacional e subjetiva. Muitas vezes a gente concentra o problema numa ou em outra, né, porque essa parte relacional ela vai buscar as emoções novamente, e a parte substantiva são as mais objetivas. Mas a gente constrói essa agenda de trabalho para dar um passo para uma negociação e um acordo mais saudável que atenda os interesses de todas as partes. Então, olha só, se você está curtindo essa série aí dos princípios, se inscreve no meu canal, que a gente continua conversando, a gente continua falando sobre os princípios e a gente vai dando exemplos aí de casos e vai compartilhando. Porque olha só um exemplo rapidinho de um caso que eu atendi, de uma moça que ela ia fazer a separação, guarda, visitas, pensão, né? E o ponto central dela, a gente não avançava na negociação quando a gente construiu as pautas, enquanto ela não decidiu, junto com o ex dela, sobre a viagem de 15 anos que ela queria dar para a filha para Disney. Então, e daí eles tiveram que procurar, quando o interesse veio à tona, que era exatamente ela parava porque ela precisava resolver essa questão antes, era prioritário para ela. Não era guarda, não era pensão, não era nada, para a gente entender como o interesse é aquilo que motiva a gente a pedir as coisas, né? Era para ela muito importante. E aí ele foi buscar desconto, foi buscar pacotes, foi buscar permutas, para poder, porque ele não tinha o valor integral, e a gente conseguiu reunir
aí recursos, né, que eles buscaram, eles trouxeram para que resolvesse essa viagem para Disney, para a menina aí de 15 anos. E aí sim a gente foi resolvendo as outras questões relacionais, né, deles, de como era a comunicação, de como eles podiam se comunicar por WhatsApp, por e-mail, eles tinham uma boa comunicação, e os objetivos, os prazos, o, o tempo de visita, as questões mais objetivas, e a gente foi construindo isso conforme a necessidade que ia aparecendo, e a gente formatou um acordo que atendeu integralmente a necessidade de um e de outro, conforme eles pediam, conforme eles expressavam essas necessidades. Então, se você quer continuar aí nos vídeos, dá uma força aí, dá um like, inscreve-se no meu canal. Beijo, aguardo vocês e até o próximo vídeo.